Todo dia, a Coca-Cola vende mais de 1,9 bilhão de produtos ao redor do mundo. A cada segundo, mais de 22 mil latas são abertas em algum lugar do globo. Em sua principal fábrica nos Estados Unidos, a empresa consegue produzir até 800 garrafas por minuto, quase 500 mil de garrafas por dia. Um número impressionante que prova que, através de todas as mudanças e desafios, a Coca-Cola permanece nas mãos de bilhões de pessoas. Mais de um século após sua criação, a Coca-Cola ainda opera um dos sistemas de fabricação mais avançados do planeta. Por trás de cada lata, aparentemente simples, existe uma linha de produção totalmente automatizada, funcionando dia e noite, onde milhares de etapas, desde a mistura e a carbonatação até o engarrafamento e a rotulagem, são executadas com precisão ao mililitro. Neste vídeo, vamos descascar as camadas de efervescência para explorar a Coca-Cola por dentro, seu intrincado processo de produção, sua tecnologia de ponta e os segredos por trás da bebida mais icônica do mundo. O maior segredo da Coca-Cola está na mercadoria número 7X, uma fórmula que permaneceu oculta por mais de 130 anos, conhecida por apenas 2 pessoas que nunca viajam no mesmo avião. O que é ainda mais notável é que essa receita lendária não veio de um laboratório de alta tecnologia, mas de uma pequena farmácia em Atlanta, onde em 1886 o farmacêutico John Pemberton a criou como remédio para dores de cabeça. Graças à visão de Asa Candler, o homem que comprou a fórmula original, aquela modesta invenção se tornou a fundação de um império global. Mas você já se perguntou sobre o significado por trás do nome Coca-Cola? A palavra Coca foi originalmente inspirada em um de seus primeiros ingredientes, a cocaína. Com o tempo, a substância foi completamente removida da receita, mas o que permaneceu continua a cativar bilhões de pessoas de uma forma completamente legal. A frescura gelada, a doçura familiar e aquela centelha inconfundível de satisfação que nenhuma outra bebida consegue replicar. Das latas de refrigerante nas mãos dos espectadores do Super Bowl aos outdoors vermelhos brilhantes em Tóquio e Havana, a Coca-Cola transcendeu seu papel de bebida para se tornar um símbolo cultural. Com um valor de marca superior a 96 bilhões de dólares e comandando 46% do mercado global de refrigerantes, a Coca-Cola não é apenas um produto, é um emblema da era moderna. Por trás de todo ícone existe um sistema que opera como uma máquina de precisão. Agora me acompanhe para dentro do lugar onde a Coca-Cola nasce a cada segundo. Você pode se surpreender. Poucas pessoas percebem que mais de 85% do que faz uma Coca-Cola perfeita depende de um único elemento, a qualidade da água. Mas não é qualquer água que se qualifica para entrar nessa fórmula lendária. Antes de se tornar parte daquela garrafa gelada, cada gota deve passar por uma rigorosa jornada de purificação dentro da fábrica. A água flui por sistemas de filtração de múltiplos estágios, desde camadas de carvão ativado que removem odores até membranas ultrafinas que eliminam impurezas orgânicas. Em seguida, é esterilizada com luz ultravioleta e raios semelhantes ao ozônio, como feixes de energia purificadora, garantindo que nenhuma bactéria permaneça. O resultado é um fluxo de água tão puro que pode ser comparado à água destilada de grau laboratorial. Somente quando atinge esse nível de pureza ela tem permissão para se misturar com os ingredientes secretos da Coca-Cola, pronta para se fundir ao sabor lendário da bebida. A água pura é apenas o começo do que muitos consideram o coração de todo o processo da Coca-Cola, a etapa de mistura do xarope, a própria alma que define seu sabor lendário. Os principais ingredientes desse xarope incluem açúcar ou xarope de milho, cafeína, caramelo para aquela característica tonalidade marrom e ácido fosfórico para equilibrar a acidez. No entanto, o que verdadeiramente dá à Coca-Cola seu caráter inconfundível vai além desses elementos. Está dentro de um composto misterioso conhecido como mercadoria número 7X, uma fórmula secreta guardada por mais de um século e a chave para a identidade única da Coca-Cola. Uma vez que cada ingrediente é cuidadosamente preparado, o xarope e a água purificada são transferidos para enormes tanques de mistura sob a orquestração precisa de sistemas automatizados. Cada elemento se funde perfeitamente, garantindo que o sabor seja harmonizado à perfeição, o ponto onde a química encontra a arte e o sabor característico da Coca-Cola nasce. O sabor está pronto. O que vem a seguir é o momento em que a Coca-Cola verdadeiramente ganha vida, o processo de carbonatação.
Dentro de câmaras de alta pressão, a mistura de água e xarope é infundida com dióxido de carbono sob pressão intensa, permitindo que o gás se dissolva completamente no líquido. Essa etapa exige precisão absoluta. Temperatura, pressão e tempo são todos cuidadosamente sincronizados para criar aquela efervescência característica. Mesmo o menor desvio pode fazer as bolhas estourarem rápido demais, deixando a bebida sem gás antes que a garrafa seja aberta. É um equilíbrio delicado entre química e engenharia. A cada fração de segundo, sensores monitoram o fluxo de CO2 e a densidade do líquido, garantindo que o gás se ligue uniformemente dentro de cada gota. E quando tudo se alinha perfeitamente, o resultado é inconfundível, aquela sensação crocante e formigante que dança na sua língua e o lendário som quando a tampa é aberta, um som que marca o início do refresco, reconhecido ao redor do mundo. Antes que cada gota de Coca-Cola possa ser engarrafada, a fábrica precisa de um componente essencial, seu recipiente. Para as garrafas plásticas PET, a embalagem mais comum do mundo, a jornada começa com pequenas pré-formas não maiores que um dedo. Embora pareçam frágeis à primeira vista, uma vez aquecidas e esticadas dentro de máquinas de moldagem por sopro, essas pré-formas se expandem sob ar de alta pressão para formar o familiar formato de garrafa da Coca-Cola. Milhares de garrafas são produzidas a cada minuto e cada uma passa por rigorosa inspeção de qualidade antes de avançar para a linha de enchimento. Ao lado do PET, milhões de latas de alumínio, um ícone da embalagem moderna da Coca-Cola, são produzidas em plantas de metal com engenharia de precisão, começando com bobinas de alumínio com apenas alguns centésimos de milímetro de espessura. As chapas são estampadas, esticadas e prensadas em múltiplos estágios de formação para criar o corpo cilíndrico e liso da lata. O processo acontece em velocidade impressionante, com prensas de alta velocidade moldando dezenas de latas a cada segundo com precisão de microns. Uma vez formada, cada lata é revestida internamente com uma fina camada de polímero para evitar a corrosão, depois impressa, envernizada e curada em forno para atingir seu acabamento brilhante característico. Cada lata deve passar por inspeções a laser herméticas antes de ser liberada para enchimento, garantindo zero vazamentos e perfeita preservação da carbonatação. Para as garrafas de vidro, o processo carrega um legado de artesanato e tradição. Feito de uma mistura de areia de quartzo, calcário e barrilha, o vidro é derretido a mais de 1500 graus Celsius e soprado em seu icônico formato contornado, uma silhueta que perdurou por mais de um século. O que torna as garrafas de vidro especiais é sua capacidade de renascer. Cada uma pode ser reutilizada até 30 vezes. Uma vez coletadas, elas passam por lavagem alcalina, inspeção à luz e linhas de triagem. Apenas as garrafas que atendem à clareza e estrutura perfeitas são escolhidas para serem reabastecidas, prontas para conter o mesmo sabor refrescante, um recipiente tanto de sabor quanto de história que continua a simbolizar a identidade atemporal da Coca-Cola. Após sair da máquina de moldagem, cada garrafa de Coca-Cola entra em seu estágio de criação de identidade, a rotulagem. À medida que as garrafas se movem ao longo da esteira, sensores de alta velocidade detectam a posição precisa de cada corpo e sinalizam a unidade de rotulagem. Em um instante, o rolo gira em sincronia e um braço robótico pressiona o rótulo perfeitamente no lugar. Assim como uma fila de jogadores esperando no túnel antes do início do jogo, cada garrafa de Coca-Cola está pronta para sua vez de entrar no palco principal, onde o sabor é despejado e a verdadeira partida começa. A partir daqui, o sistema de enchimento assume o controle, canalizando o líquido denso de cor caramelo que carrega o sabor característico da Coca-Cola dos tanques de mistura para cada unidade de embalagem, de forma rápida, mas sob controle absoluto. No coração desse processo está o enchedor rotativo, uma máquina circular equipada com entre 40 e 100 cabeças de enchimento. Cada cabeça é uma combinação de válvulas eletrônicas e sensores volumétricos, projetada para encher rápido, mas suavemente, para evitar espuma, prevenir transbordamento e manter o nível de enchimento ideal com precisão inabalável. Apesar de operar em velocidades que chegam a 60 mil garrafas por hora, o movimento permanece fluido e perfeitamente sincronizado. Esse sistema pode lidar com todos os tipos de embalagem, garrafas plásticas, latas de alumínio ou garrafas de vidro, sem perder o menor desvio. À medida que a esteira gira,
As garrafas deslizam com precisão para a posição, enquanto o sistema de controle central monitora continuamente variáveis como temperatura, pressão e taxa de fluxo em tempo real. Ao longo da linha de produção, câmeras de alta velocidade atuam como árbitros assistentes, detectando até as menores irregularidades, um enchimento baixo, uma bolha incomum ou uma rachadura microscópica invisível a olho nu. Uma vez que o líquido foi perfeitamente enchido, o próximo passo se segue quase instantaneamente: o tamponamento. Na linha de produção de alta velocidade, milhares de tampas são automaticamente alimentadas a cada minuto e entregues às cabeças de tamponamento rotativas. Cada tampa é apertada com torque preciso, forte o suficiente para selar o dióxido de carbono, mas suave o suficiente para evitar deformar o gargalo da garrafa. Sensores monitoram continuamente o torque em tempo real, enquanto câmeras de alta resolução inspecionam cada tampa para detectar o menor desalinhamento, folga ou vedação imperfeita. Qualquer garrafa que não atenda ao padrão é imediatamente removida da linha, garantindo que nenhuma falha escape do sistema. É um momento breve, mas crucial, a vedação final que encerra a frescura, a pressão e o inconfundível gás que define cada garrafa de Coca-Cola. Cada garrafa de Coca-Cola não é apenas fabricada para ser consumida, ela é preparada com o cuidado de um presente pronto para ser entregue. Na linha industrial, as garrafas adornadas com seus icônicos rótulos vermelhos avançam em formação perfeita em direção ao estágio final, a embalagem. O sistema automatizado de agrupamento as organiza em conjuntos de 6, 12 ou 24 garrafas, movendo-se como uma formação finamente treinada. Braços robóticos levantam e posicionam cada grupo com precisão em caixas plásticas ou caixas de papelão, cada movimento calibrado a menos de 1 milímetro. Uma vez agrupados, os pacotes passam sobre uma balança eletrônica que verifica seu peso com precisão absoluta. Qualquer desvio, mesmo de alguns gramas, aciona a remoção automática. Em seguida vem o encolhimento. Um filme transparente fino envolve cada conjunto antes de entrar no túnel de calor, onde temperaturas entre 150 e 160 graus Celsius fazem o filme se contrair firmemente, abraçando as garrafas como uma armadura flexível. Ao emergir, os pacotes estão perfeitamente quadrados, firmes ao toque e prontos para o manuseio. Na estação final, impressoras a laser marcam cada pacote com sua data de produção, número do lote e código de rastreabilidade, o passaporte de sua identidade. Sistemas robóticos então empilham os pacotes embrulhados em paletes, aplicam um filme protetor adicional e os transferem para o armazém. No estágio final, uma amostra de garrafas é selecionada aleatoriamente e levada ao laboratório interno, um espaço onde cada detalhe é examinado com precisão cirúrgica. Da concentração de CO2, doçura e níveis de pH, cor, clareza e aroma, cada métrica é medida usando instrumentos automatizados de alta precisão. Na bancada de aço inoxidável, a luz branca brilhante se reflete na superfície de cada amostra de Coca-Cola, criando uma cena que parece ao mesmo tempo científica e viva. Um espectrofotômetro analisa a tonalidade caramelo característica, aquele tom marrom profundo que se tornou um ícone em si mesmo. Sensores eletrônicos medem os níveis de acidez e açúcar, garantindo que o sabor mantenha seu delicado equilíbrio entre doçura, acidez e aquele inconfundível toque refrescante. Até mesmo a temperatura na qual a tampa é aberta é registrada com microsondas, porque uma diferença de apenas alguns graus pode alterar a liberação de CO2 e com ela o característico som que sinaliza o primeiro gole. Ao lado das máquinas, uma equipe de avaliadores sensoriais, provadores treinados capazes de detectar os menores desvios, realiza o lado humano do controle de qualidade. Eles avaliam não apenas com o paladar, mas com memória e experiência construídas ao longo de milhares de sessões de teste ao longo dos anos. Suas anotações são registradas, comparadas a perfis de sabor padrão e analisadas por software central de qualidade. Somente quando cada leitura se enquadra nos parâmetros precisos é que o lote é aprovado para lançamento. Qualquer desvio, por menor que seja, aciona uma suspensão total para recalibração. Para a Coca-Cola, qualidade é mais do que uma métrica. É uma promessa centenária de que cada gole, seja em Nova York, Tóquio ou Hanoi, sempre terá exatamente o mesmo sabor. Agora você sabe como a Coca-Cola é feita.
Mas há algo ainda mais fascinante que torna essa bebida quase indispensável: sua parceria de décadas com o mundo do fast food. Do McDonald's e KFC ao Burger King, a Coca-Cola tornou-se uma companheira de vida, sempre ao seu lado, seja em uma mesa de restaurante ou em um almoço rápido para levar. Não é coincidência que a Coca-Cola seja sempre servida ao lado de um hambúrguer quente, uma cesta crocante de batatas fritas ou uma fatia fumegante de pizza. Quando os sabores salgados e gordurosos do fast food começam a revestir o seu paladar, a Coca-Cola entrega o reset perfeito, gelada, refrescante e forte o suficiente para cortar a pesadez. Essa combinação transformou a Coca-Cola em uma parte inseparável da alimentação moderna, rápida e conveniente, mas cheia de sentimento. Mais do que uma bebida, a Coca-Cola se tornou um elo entre pessoas e momentos, entre sabor e memória. De um copo levantado em Nova York a uma lata vermelha aberta em um pequeno restaurante na Ásia, o sabor permanece o mesmo, um símbolo global de felicidade simples e compartilhada. De um processo preciso ao último mililitro a aquele momento refrescante ao lado de um hambúrguer crocante, a Coca-Cola tornou-se parte de milhões de refeições ao redor do mundo. E você, escolhe a Coca-Cola pelo sabor familiar ou a Pepsi para variar? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Linha de Montagem para mais jornadas fascinantes pela frente.